Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... No outro tutorial eu expliquei o funcionamento do motor trifásico usando o vetor girante, uma forma diferente de mostrar o campo girante. E explicar o funcionamento dos motores usando um campo girante é sempre mais simples. O estator cria um campo girante que induz um campo no rotor que sai atrás do estator, como um ímã perseguindo o outro. Nos motores trifásicos com 3 bobinas é simples explicar de onde surgiu o campo girante. Mas no motor monofásico que só tem uma bobina, como explicar? É isso que nós vamos ver nesse tutorial. Vamos lá? No caso do motor de polos sombreados, explicar distorcendo o campo foi bem interessante. Mas onde está o campo girante? Se você não viu o tutorial sobre o motor com polos sombreados, sugiro que veja. Está na descrição desse vídeo. Veja o campo gerado por uma bobina. Não tem campo girante. O campo simplesmente aumenta e diminui, sempre no mesmo sentido. Se o campo não gira, não há campo induzido no rotor, o motor não gira. Explicar o campo girante com uma bobina não é fácil, mas tem uma técnica chamada de teoria dos campos girantes duplos. Nessa teoria, o campo principal é decomposto em 2 campos girando na mesma velocidade angular, mas em sentidos opostos. Veja na animação. O campo principal em vermelho é decomposto em 2 campos, o azul e o verde. A soma desses campos girantes duplos a cada instante resulta o campo principal. Temos agora os campos girantes, mas o campo principal ainda não gira, então o motor não gira. É aí que entram os polos sombreados. O efeito sobre os campos girantes duplos é que o campo que cruza os polos sombreados distorce. Dependendo do sentido de rotação do campo duplo, a distorção faz o campo girante diminuir, é o caso do campo na cor verde, ou aumentar, é o caso do campo azul. E então a mágica acontece. A soma dos campos duplos girantes resulta num campo final em vermelho girante. Agora, com a presença de um campo girante, a indução de um campo magnético no rotor, que passa a girar perseguindo esse campo distorcido. Viu como a teoria do campo girante duplo explica tudo? Note que o polo sombreado fica sempre distorcendo o campo girante duplo, mas uma vez iniciado o giro do rotor, como este está sempre atrás do campo girante, sempre vai haver um campo induzido e o motor se manteria girando mesmo sem os polos sombreados. O campo girante final também fica distorcido. Então a presença do polo sombreado prejudica um pouco o motor. Então esse tipo de motor só é usado para pequenas potências, tipo o motorzinho do ventilador. O importante é ter em mente que no motor monofásico é preciso criar um movimento inicial, a partida. Depois disso ele continua girando sozinho. Quem já não empurrou as pás do ventilador do teto para ele iniciar a girar? Então, existem outras formas de distorcer o campo girante duplo. E é isso que vai mudar de um tipo de motor monofásico para outro. Nos motores maiores é usado o enrolamento auxiliar para criar um segundo campo magnético defasado do primeiro. Nesse tipo de motor, o campo girante resultante é muito mais intenso. O segredo desse tipo de motor é usar uma bobina auxiliar só para o arranque, depois ela é desligada. Então, sem a distorção da bobina auxiliar, a eficiência do motor aumenta muito. Sempre lembrando que no motor monofásico é preciso criar um movimento inicial, a partida. Depois disso, ele continua girando sozinho. Veja os principais tipos. O motor de fase dividida tem 2 bobinas, a principal e uma bobina auxiliar só para a partida. Nesse tipo de motor, uma bobina auxiliar menor é montada no estator. Essa é a bobina de partida. Enquanto a bobina principal ocupa 2/3 das ranhuras do estator e tem grande reatância e baixa resistência, é desenhada em laranja na figura. A bobina auxiliar tem baixa reatância e grande resistência, é desenhada em marrom. Veja o diagrama na figura. Com 2 bobinas há uma defasagem entre os campos criados pelas bobinas. É exatamente essa defasagem que gera o campo girante. Note que nesse tipo de motor o campo girante é distorcido. Ele é meio imperfeito, mas já serve para iniciar o giro do motor. Isso acontece porque a defasagem fica ao redor de 30 graus.
Esse é o diagrama elétrico desse tipo de motor. As bobinas são desenhadas a 90 graus, simulando a montagem das bobinas no estator. Na verdade, elas não estão a 90 graus, mas estão defasadas. Nesse tipo de motor, tem que ter uma chave de partida, que sai ligada, energizando a bobina auxiliar. E depois do motor começar a girar, ela tem que ser desligada. Uma forma de fazer isso é usando o interruptor centrífugo. Com o giro do motor, o interruptor indexado ao eixo se desloca, abrindo a chave. Nesse tipo de motor, você escuta o clique do centrífugo abrindo a chave. Um exemplo de aplicação é no motor do esmeril. Motor com capacitor de partida. Nesse tipo de motor é colocado um capacitor em série com a bobina auxiliar. O capacitor só deve ficar ligado durante a partida do motor. Eles são projetados para um surto de corrente elevada. Depois devem ser desligados, caso contrário, podem pifar. Nos motores com partida com capacitor, a bobina do enrolamento auxiliar é maior e o ângulo de defasagem é maior do que o tipo usando só a bobina, chegando próximo de 90 graus, o ângulo ideal. Com isso, o torque de arranque é bem maior. Note que o campo girante se aproxima do campo girante de um motor trifásico. Veja que ainda é preciso a chave de partida, que pode ser o sistema centrífugo ou ainda um relé temporizado. No diagrama, as bobinas são desenhadas a 90 graus e o capacitor em série com a chave. Hoje em dia, esse tipo de capacitor é eletrolítico despolarizado e os valores são altos, de 300 microfarad a 800 microfarad. Existem outros tipos de motores monofásicos. A mente humana é criativa, mas esse é um assunto para outros tutoriais. Nesse foi colocado o conceito do campo girante duplo, um conceito que facilita tudo. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!